Mas, irmãos, bem contrário, meu irmão. Ele dava aula para mim e eu era criancinha. Muito criancinha. Pastora Sueli, quando a senhora sentou do meu lado, eu falei, Jesus, eu conheço essa mulher. De onde eu conheço essa mulher? É a pastora Sueli. Ô, pastora, Deus abençoe. Fiquei feliz de ver a senhora aqui. Fiquei mesmo. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Eu estou muito feliz. Essa noite eu convidei um casal, amigo meu, sabe que Deus... Você já teve aquele momento assim que você se sente meio triste? Eu não fui para a caverna, irmão. Fui orar pedindo para Deus mandar uns amigos para mim. Deus mandou aquele casal ali, ó. E eles hoje estão... Falei para eles que ia ministrar aqui. Eles falaram assim, nós vamos com você. Eu falei, nossa, eu nem convidei, eles vieram, aleluia. Fiquei muito feliz. É o Marcelo, a Andressa e o Thales, que estava na escolinha, mas já voltou, né, Thales? Ele vai acostumar. Mas eu estou muito feliz com a presença deles e eu queria dizer isso, honrar eles aqui diante de Deus, porque eles têm sido pessoas de Deus na minha vida, amém? Eu também estou muito feliz de voltar para essa igreja. Cada vez que eu vim aqui, eu vejo coisas diferentes que me deixam muito feliz. Eu participei do começo dessa igreja, eu fico olhando assim, o que Deus faz, né? Quando as pessoas estão voltadas para ser cheias da presença dEle. E eu acredito que muito mais Ele fará. Amém? Eu não sei exatamente quantas pessoas tem, mas me disseram que Sorocaba está beirando 1 milhão de habitantes. Alguém pode confirmar que é por volta disso mesmo? Estou muito errado? Acho que a última vez que eu tinha visto era 700 mil, mas falaram para mim que está beirando a 1 milhão. Irmão, olha quantas pessoas Deus ainda pode mandar para esse lugar. Vocês conseguem entender que tipo, essa igreja pode ser muito pequena para o que Deus quer fazer nessa cidade? E o que Ele precisa? De um coração disposto, né? Eu sempre quando eu vou ministrar, eu não sei se tem outros pregadores aqui que podem concordar comigo. A gente prepara várias mensagens. Tudo é mensagem, né? Tudo que você vê, o que você ouve é uma mensagem que você pode ministrar. E aí você vem com mais 5 mensagens na cabeça, pensando o que eu vou falar. Às vezes você escreve até um monte de mensagem, né? Hoje eu nem trouxe nada anotado porque eu pretendo ser rápido. Mas aí Deus vai dando as direções no decorrer do culto, né? Deus vai mostrando, as canções são entoadas. Você não conversa com a ministra de louvor, mas você vê que Deus falou com ela, que falou com você. Aí você vai falando assim, entendi, Deus. Já teve essa... Eu passo muito por isso, ó. A canção que hoje Deus confirmou a pregação para mim foi essa daqui. Quero que você me ajude, vai. Santo és incomparável, és inigualável. Mostra quem tu és e enche. Presta atenção no que você está cantando, ó. Do amor que faz mudar. Eu vou construir. Tu és meu. Eu vou confiar. Eu vou confiar. E o que? Não vou ser abalado. Essa canção, eu pretendo ser rápido, nós vamos cantar lá no final de novo, tá bom? O clipe de louvor aí, ó, vai se preparando, nós vamos cantar lá de novo. Porque o Senhor é digno. Jesus é digno, amém? Você consegue entender o tamanho do sacrifício de Jesus por você? O que Jesus deixou por você? É algo transparente para você? Você consegue ver, você consegue entender? Hoje de manhã eu acordei com meu filho, né? Minha esposa saiu para trabalhar e... que legal, fundinho, gostei. Ela saiu para trabalhar e eu coloquei um vídeo para ele ver que falava sobre a briga no céu. Porque você sabe que o pecado começou no céu, é meu irmão? Sabia disso, né? Que nós
imitamos o que o diabo fez aqui fizemos na terra o que o diabo fez no céu. Até mesmo o estilo, o pecado que surgiu no coração do diabo foi o que ele tentou colocar em nós. A Bíblia diz assim, que o diabo falou assim, que ele iria se assentar junto com o Altíssimo, ele se assentaria acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos de Deus, e ele seria igual ao Altíssimo. E por causa disso, né? Porque multiplicou-se o seu comércio, foi achada a iniquidade do seu coração, ele foi expulso do céu, com ele a terça parte dos anjos. Não é sobre isso que eu vou falar, mas para você entender. E aí, Deus cria a humanidade, estamos nós lá no Éden, tudo bem numa boa. Até estava pensando que se Eva e Adão não tivessem pecado, nós estaria andando nu numa praia aí, ó, sem fazer nada, sem se preocupar com boleto. Olha que de Deus. Sem se preocupar com boleto, sem se preocupar com dor, cãibra. Irmão, quando você sentir aquela dor nas costas, fala, isso é coisa do pecado. Fica com bronca do pecado, irmão. Porque nós não ia ter dor nenhuma, nós ia viver bem. Nós estávamos bem no Éden. Só que daí a serpente me aparece e fala assim, viu, se vocês comerem, vocês vão ser semelhantes ao Altíssimo. E nós caímos na lábia da serpente, pecamos. E eu estava mostrando isso para o meu filho hoje de manhã, mostrando para ele a briga que aconteceu no céu, através de um videozinho. E ele começou a ficar interessado, falando assim, pai, mas como que Jesus matou ele? Ele tem 6 anos, né? E aí eu achei que já era melhor dar uma paradinha, porque ele não ia entender essa questão de Jesus não ter matado o mal e tal. Mas ali Deus começou a abrir os meus olhos para entender o que Jesus deixou por nós. Quem errou foi nós. A Bíblia diz assim que por causa de um homem o pecado entrou no mundo. Amém? E às vezes a gente até... Quem aqui, seja sincero com você, você não precisa se manifestar, mas pensa aí. Já pensou assim, ai Deus, que injusto. Não fui eu que pequei. Foi Adão que pecou. E até hoje eu sofro o erro de Adão. Não seria mais fácil o Senhor culpar só Adão? Já pensou isso, irmão? Eu já pensei. Mas Deus, culpa só Adão. Se Deus é um Deus justo, eu não estava lá. Será que se eu estivesse lá eu ia falar para Eva, Eva, ligeira, acorda Eva, é a serpente. Desde quando cobra fala? Não fala, Eva. Talvez a gente teria essa noção, e a gente às vezes pensa e fala assim, não, mas por que Deus nos puniu se só Adão pecou? Deus foi justo, irmão. Porque assim como por causa de um só homem o pecado entrou, por causa de um só homem também a salvação entrou. Você consegue imaginar que nós não conseguiríamos fazer o que Jesus fez? E quando nós começamos a analisar o sacrifício de Jesus, ele é muito maior do que olhar para Jesus na cruz. Jesus na cruz, ele é um resultado, mas o sacrifício de Jesus foi maior. Você consegue imaginar você tendo todos os privilégios de Deus? Porque ele era Deus. João fala isso. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E você ter todos os privilégios de Deus, você não morre, ninguém vence você, e para melhorar 24 horas por dia, 7 dias na semana, existe uma legião de anjos que olha para você e fala, santo, és incomparável, és inigualável, não há outro igual a ti. E a Bíblia diz assim, que esse Jesus, que era Deus, se assentava sobre o alto e sublime trono. A Bíblia diz no livro de Filipenses que ele resolve se esvaziar do poder dele, de Deus, e ele se humilha como Deus. Porque você consegue imaginar que uma pessoa que é Deus, ser um ser humano bobinho como nós, irmão? Tem gente por aí morrendo de gripe. Oh, uma doença tão boba, não é? Doença boba, não sei você vai no médico toda vez que você tem uma gripe?
Tem gente que pensa, eu estou com gripe aqui, tomei um remedinho. O nosso corpo é frágil. Nosso corpo é nada, como diz a própria Bíblia. Mas esse Deus, que estava sentado no alto sublime trono, Ele resolve se esvaziar de todo o poder dele, de Deus. Ele foi se reduzindo, e Ele perdeu a glória que Ele tinha. Ai, Anderson, isso é heresia. Não, antes de Jesus morrer, Ele falou assim, em oração, Ele falou assim: Senhor, glorifica-me com a glória que eu tinha antes de vir para cá. Ele deixou a glória dele, ele deixou a posição dele, ele deixou o ser Deus, para se encontrar num corpo tão frágil como o meu e você, e ter que precisar comer, precisar ir no banheiro, precisar nascer, talvez precisa tomar um remédio. E quando ele estava nessa posição, diz a palavra do Senhor, que ele ainda achou que ele precisava fazer mais. E aí ele resolveu subir numa cruz e morrer por causa de mim e de você. E a Bíblia vai falar uma coisa que eu acho interessante. Quem é pai sabe disso. A Bíblia fala assim, que pode ser que por um justo nós nos atrevamos a morrer. Você que é pai, quem que é pai aqui? Levanta a mão. Pai, aqui. Irmão, pode ser que pelo seu filho você se sacrifique. Sim. Mãe, a Bíblia fala do amor de mãe, né? Um amor forte, um amor difícil de esquecer. E a Bíblia diz assim que pode ser que você sim se coloque na frente do seu filho, de uma pessoa justa, de uma pessoa que nunca fez nada de errado. Mas o poder de Deus se manifesta sobre nós quando Ele morreu, quando nós ainda éramos pecadores. Todos nós devíamos, todos nós não tínhamos direito algum, mas Ele resolveu nos amar. João capítulo 3 vai falar assim, que Deus amou, não os crentes, depois de se batizar, descer as santas águas do batismo e começar a viver uma nova vida. Não os pastores, os presbíteros, os levitas. Não. João vai falar assim, que Deus amou ao mundo. E por que eu estou falando isso para você? Eu prometi em oração, falei para Deus que eu não ia pregar nada que eu não estivesse vivendo. Pastor Paulo, que hora que termina o culto? Só para eu ter certeza quanto tempo eu tenho que ir. Até 20 para as 9, dá? Beleza, 20 para as 9, irmão. Fica de olho ali. É 6h25 ali? Não. Dia 25/6, né? Já aí, ó. Você até 20 para as 9, misericórdia. Não, tranquilo. E por quê? Eu em oração falei para Deus que eu não ia ministrar coisas que eu não estivesse vivendo. Porque chega da gente ficar estudando teologia e ficar falando para as pessoas teologia, que não traz mudança de vida. Teologia e religião não te muda e nem te leva para o céu. O que nós precisamos começar a desenvolver é um relacionamento com o Santo Deus. E Ele vai nos mudando dia após dia. E essa semana eu estou estudando, até ter uma prova aberta lá no meu computador, que eu preciso encerrar ela até meia-noite e mandar para eles. Eu estou estudando para fazer um curso de missões. E o camarada foi levar uma pregação lá nesse curso, né? Que ele manda para nós uns vídeos para depois a gente fazer a prova. Ele falou uma coisa interessante que eu acredito ser de Deus e eu quero repartir com você, e vai ser baseado no que a ministração que eu vou trazer hoje. O Brasil viveu um grande avivamento por volta dos anos 2000 para cá, começando lá em Belo Horizonte. Quem são os mais antigos vai lembrar de nomes como Cirilo, Asaf Borba, David Keelan, o próprio Diante do Trono, Renascer Praise. Abriram-se algumas denominações, né, como a Renascer, como a Universal. E são igrejas novas, relativamente novas, tendo em vista algumas igrejas como a Assembleia de Deus e tudo mais.
Mas o Brasil viveu um avivamento. E olhando, nós que estamos... parece que não, irmão, mas eu estou há 25 anos na igreja. Misericórdia. Fiz nada ainda em 25 anos. Estou pedindo para Jesus a oportunidade de ter mais 25 e fazer alguma coisa. E quando nós olhamos a igreja hoje, parece que aquele avivamento, aquele poder passou. Irmão, eu já fui em culto em que eu vi, sim, o paralítico levantar da cadeira e andar. Eu virei o incrédulo no culto. Virei o descrente, ficou olhando e falei, quero ter certeza se era paralítico mesmo. Quero fotos que comprovar. Eu fiquei descrente na época. Porque era uma coisa assim... Irmão, eu já fui comprar um CD e a pessoa entregou para mim uma revelação quando eu fui entregar o CD. Vivemos momentos muito fortes dentro da igreja. Mas hoje a gente vê que o negócio meio que passou. E a igreja parece que voltou a ser uma igreja mais tranquila, né? E esse camarada, nessa aula que ele estava dando, ele falou assim, que na verdade nós estamos vivendo o derramamento de Joel, capítulo 2, 23, ou 3, 23, não estou lembrado agora, que vai falar assim, que Deus derramaria sobre nós a justa chuva, a chuva serôdia e a chuva temporã. Vocês já leram isso na Bíblia? Amém? Antes que viesse aquele grande dia, o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne e tudo mais. É essa a profecia de Joel. E esse professor, ele fala uma coisa, e eu quero repartir com você hoje. Ele fala assim que esse primeiro momento de avivamento que o Brasil viveu é chamado de chuva serôdia. E o que é a chuva serôdia? As terras lá em Israel são terras duras, irmão. São terras rochosas. Não é terra fértil como é no Brasil. No Brasil, você jogou feijão do lado de fora da sua janela, cresce feijão, não é? Chuchu, irmão. Eu não consigo acreditar que a gente compra chuchu no mercado. Chuchu, irmão, você jogou, você espirrou, nasce chuchu. Chuchu nasce em tudo que é lugar. Chuchu e bambu, não é? Mas lá em Israel não é assim. A terra, ela não é uma terra boa para se plantar. Ela é uma terra rochosa, uma terra empoeirada, dura. E quando que eles começavam a plantar? Quando Deus enviava um período de chuva, que era chamado de chuva serôdia. Eram poucas chuvas, mas eram chuvas que caíam e amoleciam o solo, umedecia o solo. Então o povo de Israel, eles olhavam aquilo e falavam assim, veio a primeira porção de chuva. Então agora a gente pode ir, abrir a terra, plantar semente, porque a terra está favorável ao crescimento. E aí passava-se um período grande, sem chover, mas a semente já estava na terra. E eles regavam tudo mais, mas a semente estava lá. De repente vinha uma porção grande de chuva. Um período grande, um período de chuva volumosa, que deixava a terra barrenta, fácil para se colher, fácil para se retirar o fruto. E por isso que o profeta Joel vai falar que quando ele enviasse o Espírito Santo, num período em que Deus enviasse o Espírito Santo sobre toda a carne, também seria um período em que Deus derramaria sobre a humanidade a chuva serôdia e a chuva temporã. E por que eu estou falando isso para você? Porque nós vivemos um período de chuva serôdia sobre o Brasil. Hoje em dia, irmãos, a maioria das pessoas desviadas, elas conhecem o mínimo do Evangelho. Ela sabe quem é Jesus, ela sabe que ela precisa se converter. Tem gente que está no mundo, aliás, não sei se vocês estão acompanhando essa treta com a Bruna Carla, que falou então, os irmãos estão acompanhando? Não? Ai, que bom, não estão perdendo nada, irmão. Mas a Bruna Carla falou em uma entrevista lá que ela não cantaria em casamento homossexual. Concordo plenamente com a Bruna Carla. Está gravando? Concordo, viu, Bruna Carla? Te amo em Cristo, concordo com você. E aí um monte de gente começou a discutir com a Bruna Carla, tipo, falando que ela estava cometendo crime, era homofobia, tarará, tarará. Mas eu achei uma coisa interessante, que numa das pessoas que se levantou, teve uma mulher, eu não lembro o nome dela, mas ela é homossexual, ela é homossexual assumida, e ela estava defendendo a Bruna Carla. E uma coisa que ela falou, que eu achei engraçado, ela falou assim, eu sei que eu estou em pecado.
E é isso que está acontecendo. A maioria das pessoas que a gente conhece, desviados, eles sabem que estão em pecado. Eles sabem que se continuar naquilo, eles vão para o inferno. Eles sabem que Jesus vai voltar. Eles sabem que só há salvação em Jesus. Mas eles ainda estão fora da igreja. Percebeu isso? Eles sabem que há uma condenação. E quando veio essa aula, eu comecei a colocar isso no meu coração. Falei assim, Senhor, então, o que aconteceu? E aí eu comecei a entender que na verdade houve um mover, um derramar sobre o Brasil. E a mensagem foi pregada. Gente, quem é mais antigo aqui vai lembrar? Gente, vocês lembram que tinha culto até na praça? Nós andávamos no centro, irmão. O povo pregava para nós no centro. Vocês lembram disso? Você ouvia a palavra de tudo que era lado. Você tinha rádios que pregavam. Hoje parece que é difícil você achar. Não é? Tinha rádio, você ouvia a palavra do Senhor. A palavra de Deus era algo muito recitado, muito visto. Eu lembro que aqui na Vila Helena, quando construíram aquela pracinha ali, que nem é muito velha assim, deve ter uns 10, 15 anos no máximo, pracinha ali, tinha até treta das igrejas para ver quem ia usar a pracinha, porque toda igreja queria fazer um evento ali. Toda igreja queria fazer um evento ali. Eu lembro que uma vez nós nos juntamos em todas as igrejas daqui da Vila Helena e fizemos uma marcha para Jesus no bairro da Vila Helena. Vocês lembram disso? Lembra, pastor Paulo? Aquele monte de igreja, Universal, Assembleia de Deus, Quadrangular, todo mundo cantando junto as mesmas musiquinhas e andando e declarando que a Vila Helena era do Senhor Jesus. Tempos depois, se você passar naquela praça ali, a praça foi tomada pelo tráfico. E aí, buscando o Senhor, eu entendi que na verdade não foi um período que passou. É que Deus derramou sobre o Brasil uma chuva serôdia. A semente foi plantada, está no coração das pessoas o Evangelho. Está. Mas, antes do que os últimos dias venham, Deus vai derramar uma chuva, chamada chuva temporã. Que é a chuva onde vai haver as colheitas. A palavra de Deus diz assim que a palavra do Senhor não sai da boca do Senhor sem produzir, sem retornar para Ele produzindo o qual ela foi enviada para fazer. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu tenho certeza que você deve ter um parente na sua casa que conhece a palavra. Você já cansou de orar por ele. Às vezes tem gente que até já desistiu. E você não sabe o que fazer. Você está até com medo dele ir para o inferno. Não se preocupe, irmão. Virá um mover vindo do Senhor, que vai fazer germinar essas sementes lançadas. Amém? Mas para isso, eu e você precisamos estar preparados para o que Deus vai fazer. E é aí que entra a minha ministração de hoje, amém? Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Só para esclarecer, é Joel capítulo 2, versículo 23, tá? Está escrito assim: Então alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor nosso Deus, porque Ele vos dará chuva temporã moderadamente. Ele fará descer para vós a chuva temporã e a chuva serôdia. Amém? Receba essa profecia na sua casa. Deus vai trazer a chuva serôdia, e as sementes que foram plantadas vão germinar na sua casa. Amém? Mas você está preparado, irmão? Deus pode contar com você para isso? Deus pode contar com você para isso, querido? Então nós vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Mateus capítulo 28. Me Deus, enche-me, Deus. E se eu falar para você que eu escrevi o... não, achei o versículo. Quem achou Mateus 28, diz amém. Amém. Nós vamos ler o versículo 18. Os 3 últimos versículos de Mateus capítulo 28. Os 3 últimos versículos de Mateus. Amém? Diz assim:
E Jesus veio e lhes falou dizendo: foi-me dada toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, ou fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar ou a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Eu tenho certeza que esse versículo não é um versículo novo para você. Alguém aqui nunca tinha ouvido esse versículo? Não tem problema, irmão. Se você nunca ouviu, tem problema. Tá vendo? Alguém manifesta. Todo mundo já ouviu, né? Amém. Eu também já tinha ouvido. Só que dessa semana para cá, esse versículo ele tem saltado para mim de uma maneira diferente. E eu acredito ser uma revelação de Deus para mim, e eu vou transmitir ela para você também. Jesus começa falando de uma maneira diferente de Jesus. O que aconteceu já aqui? Aqui Jesus já havia morrido, Jesus ressuscitou e começou a aparecer para os discípulos. Ok? E Jesus aparece para os discípulos, e os discípulos começam, a se confirmar que era Jesus, porque teve discípulo que falou: não, mas se eu não ver as mãos dele, igual, mas se eu não ver as mãos deles, eu não acredito. Pedro, depois Jesus morreu, voltou a pescar. Estava tudo uma bagunça, mas Jesus aparece e começa a reagrupá-los, e Jesus começa: viu, eu estou indo embora, eu morri, mas agora eu vou para o Pai. Eu vou preparar lugar lá no Pai. Eu não estou indo brincar, eu não estou indo ficar lá só ser adorado, não. Eu estou indo trabalhar, eu estou indo lá fazer lugar para vocês, porque o meu desejo é que vocês estejam morando junto comigo. Foi isso que Jesus falou. Eu quero que aonde eu esteja, vocês estejam também. Então, eu vou para o Pai. Os discípulos preocuparam: Jesus, mas não vai, fica aqui com a gente já viu que você é Deus, você morreu, você ressuscitou, você está aqui. Jesus fala assim: não, eu preciso ir, porque se eu não for, o Pai não envia para vocês o Consolador. Então eu preciso ir, e quando eu for, eu vou pedir para o Pai, e o Pai vai enviar o Espírito Consolador sobre vocês, e Ele vai lembrar vocês de todas as coisas que eu vos tenho dito, e por causa dele vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Olha que interessante. Jesus estava preparando a coisa aqui. Eu falo assim: então, eu disse: mas o que a gente faz então? O que a gente vai? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Tudo. Só que daí Jesus, ele vem, e Jesus todo amoroso, porque Jesus sempre foi uma pessoa amorosa. Jesus sempre tratou as pessoas com amor. Jesus amoroso, ele pega um momento e ele fala assim: só que é o seguinte, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em outras palavras, num brasileirês, falando assim: é o seguinte, quem manda agora sou eu. Que interessante, né? Jesus fala assim: é o seguinte, eu mando no céu e na terra, quem manda sou eu. Você consegue imaginar os discípulos ouvindo isso? Eu é quem mando. O poder e a autoridade agora estão sobre as minhas mãos. Por isso, olha o que Jesus fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, vão, façam discípulos. Toda a autoridade me foi dada. Quem manda no céu e na terra agora sou eu. E porque eu mando, eu estou te dando uma responsabilidade. Vai, faça discípulos. Pensou nisso? Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Jesus, ele começa esse diálogo lembrando para os discípulos que ele tem todo o poder, que toda a liderança da igreja advém de Jesus, que é o nosso cabeça. E esse Jesus que é o nosso cabeça está sobre nós, nos dirige, mandou sobre nós o Espírito Santo. Ele olha para nós e fala assim: não vão ficar sentados esperando bênção em cadeiras, não vão se reunir
no domingo, esperando eu mandar a bênção e voltar para casa. Não, eu tenho uma ordem para vocês, é um mandamento que eu estou dando. Você já entendeu que esse versículo de Jesus é um mandamento? Porque mandamento é uma lei, é uma ordem, é uma regra a ser vivida. E Jesus pega e fala assim: toda autoridade é minha, eu estou mandando, vão, façam discípulos. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu li esse versículo, eu comecei a pensar que a minha posição de igreja é diferente. Eu, quanto igreja, eu quero ser abençoado. Eu venho buscar do Senhor, buscar uma direção, buscar uma orientação, buscar de Deus uma resposta. Buscar. Mas Jesus aqui em Mateus, ele fala assim: não é para você vir buscar, é para você ir. Vai fazer o que, Jesus? Discípulos. E ensine eles a guardar o que eu já orientei você. Olha que interessante. Jesus não falou assim: ensine-os a guardar os mandamentos. Jesus podia falar assim: vá, faça discípulos e ensine a eles os mandamentos. Aí a gente podia encontrar as pessoas que não conhecem Jesus e falar: vem aqui, os mandamentos é esse, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como você mesmo, tarará. Se você ama a Deus, você não furta, você não rouba, você não prostitui, tarará. Não. Jesus falou assim: ensine-os a guardar todas as coisas que eu já estou ensinando para você. Então, agora vem a pergunta difícil, hein? Não responda, guarda para você. É uma pergunta hipotética que fala, né? Uma pergunta só para você pensar. Quantos discípulos você tem? Quantas pessoas hoje, domingo, dia 26 de junho de 2022, você está discipulando? Quantas pessoas estão conhecendo Jesus através de você? Não foi um pedido. Ai, Anderson, mas eu já tenho 90 anos e eu não posso ir. A Bíblia fala assim, que o Espírito Santo seria derramado sobre nós e até na velhice. Já leu isso? Até na velhice nós daríamos frutos. Não tem justificativa para nós, não é um pedido, é uma ordem. Mas nós vivemos como se o Senhor não estivesse falando. Aliás, nós vivemos como se o Senhor nunca fosse voltar. Nunca fosse voltar. E digo mais, nós vivemos como se o Senhor nunca fosse voltar e nunca fosse perguntar para nós um dia cara a cara: o que você fez com o tempo que eu te dei? Ah, Anderson, nós não seremos julgados porque somos a igreja. Amém, querido. Não estou aqui para discutir questões teológicas com você, mas eu estou aqui falando que a Bíblia diz que haverá um julgamento para declarar o seu galardão. O que é galardão? O que é? Recompensa, herança. Aqui, irmão, não existe crentinho crentão. Não é porque eu, o pastor Paulo e outros pastores que foram ungidos estão mais perto de Deus. Não existe isso. Não existe hierarquia diante de Deus. Somos todos filhos e, graças a Deus, filhos amados. Deus nos ama. Deus ama você, Deus me ama, Deus ama o irmão de 120 anos e ama a criança de 2 anos. Deus ama. Não existe hierarquia. Mas a Bíblia diz que haverá recompensa pelos trabalhos realizados. Qual é a sua recompensa? Jesus disse assim: eu amo os que me amam. E aqueles que me amam, guarda os mandamentos que eu dei. Você já leu isso na Bíblia? Aqueles que me amam, guarda os mandamentos que eu dei. Fazer discípulo é um mandamento de Jesus. Mas se o irmão está na prostituição, a gente afasta ele da igreja. Se o irmão está no pecado, a gente afasta ele das funções dele. Mas os irmãos que não fazem discípulos, que estão na desobediência, tudo bem. A gente vive como se não fosse obrigatório fazer discípulo. Você percebeu? Não é um convite. Não é um convite. Eu não vim aqui para você ficar bravo comigo, irmão. Eu estou falando para você o que Deus falou comigo essa semana.
E se Deus falou comigo, é porque eu estou errado também. Entendeu? Se eu tiver certo, Deus não ia falar nada de comer. Olha, você pensa comigo, irmão. Jesus foi enviado dos céus à terra. Jesus deixou toda a glória dele, toda a majestade dele. Estou terminando. Toda a glória dele. E Jesus tinha apenas 3 anos. Jesus nasceu num lugar em que ninguém dava crédito nenhum. Uma cidade, lembra, até falavam, né? Quando falavam que ele era de Nazaré, perguntaram, viu, mas pode vir alguma coisa boa de lá de Nazaré? Perguntaram isso, mas Jesus de Nazaré, mas... Ele nasceu num lugar... Jesus não tinha influência política, ele não era filho do rei, do prefeito, do governo. Jesus não era nada disso. Jesus era um João ninguém, que nasceu em lugar nenhum, e tinha 3 anos para ensinar o mundo sobre quem Deus era. Ó. E aí Jesus, talvez enquanto ele estava sendo enviado pelo Espírito Santo para dentro da barriga da Maria, ele estava pensando, ai, que técnica eu vou usar, o que eu vou fazer, será que eu abro uma igreja, o que será que eu faço, eu vou na praça, será que se eu realizar um milagre em cima do templo? Não, dentre todos os caminhos que Jesus podia fazer, Jesus escolheu o discipulado para mudar o mundo. Você consegue entender isso? Jesus podia gerar qualquer caminho, ele tinha qualquer saída, mas ele escolheu criar e desenvolver o discipulado, o acompanhar, o amar, o estar junto. E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, viu, vocês vão conseguir fazer obras maiores do que eu fiz, porque vocês vão ter mais tempo do que eu. Eu tive só 3 anos, o Anderson teve 25. E você, irmão, quantos anos você tem da igreja? Já é mais que Jesus? Vocês vão conseguir fazer coisas maiores. Como eu faço isso, Jesus? Façam discípulos, façam como eu fiz. Ensine-os a guardar o que eu ando ensinando para vocês. E sabe o que vai acontecer se vocês fizerem isso? Eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a gente mudou o evangelho para algo mais... O importante é que eu estou sendo abençoado. Eu vim andando para cá, espero voltar de carro. Vocês vieram de carro, gente? Ai, que bom, eles sorriram, vieram de carro, oh glória. Mas eu vim andando para cá e você consegue imaginar quantas pessoas eu encontrei no caminho que ou que não conhecem a Jesus, ou que são afastadas da presença dele. E eu não parei para trazer uma para cá. E não adianta você tentar me julgar também não, porque eu tenho certeza que você também passou, deve ter visto alguém, algum incircunciso deve ter mostrado para você que... Por quê? Porque o culto para nós está sendo um momento em que a gente vai receber alguma coisa de Deus e não dar para Deus. Deus quer alma, irmãos. Quantos aqui já fizeram um projeto de vida? Amém? Eu também, irmão. Todo ano eu fazia um projeto de vida. Na Quadrangular era muito comum a gente fazer projeto de vida. Que é o quê? Você pega um livrinho, né? Escreve o que Deus tem colocado no seu coração para aquele ano. E você passa o ano orando sobre aquele livrinho. E eu lembro que alguns anos atrás, Deus... Jesus, já estou... Vou até 45. 3 minutos para eu encerrar e falar para você. Um ano atrás, eu lembro que eu fui convidado para pregar na campanha dos projetos de vida. E eu comecei a falar para Deus, o que eu falo? Quero falar sobre sonhos, visões, milagres, tarará. E comecei a buscar de Deus. E aí a mensagem que Deus me deu, falou assim, não. Você precisa lembrar a minha igreja que eu também tenho um projeto de vida. Eu também tenho um projeto de vida. A igreja, às vezes, quer que Deus realize os sonhos, realize os seus planos, tarará, mas Deus também tem sonhos. A palavra do Senhor diz assim, que o desejo do Senhor, o sonho, o projeto do Senhor, é que todos cheguem ao conhecimento da tua palavra. Esse é o plano que Deus tem.
Se Deus estivesse fazendo hoje um projetinho de vida, estaria lá, que todos cheguem ao conhecimento da minha palavra. E aí o que acontece? Os anjos repararam isso e falaram assim para Deus: Deus, deixa nós ir lá pregar. Os anjos pediram para vir para a terra e pregar o evangelho que nós vivemos. Está na sua mão aí, está no seu celular, não sei. Os anjos queriam pregar esse evangelho e Deus falou: não, os meus filhos que estão lá vão fazer isso. E aí o que os nossos filhos estão fazendo? Ah, Jesus, tenha misericórdia da minha vida. A gente quer que Deus realize o nosso sonho, mas não realizamos o sonho de Deus. Essa cadeira aqui, ó, ela está vazia hoje porque eu não fiz o que Deus pediu para eu fazer, que era fazer discípulos. Não fiz. E talvez a que está do seu lado aí pode ter sido culpa sua também. Ai, Anderson, mas eu não sei o que fazer. Você não precisa de mais nada, irmão. Você precisa de uma coisa: o Espírito Santo. Jesus falou assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Ah, mas Jesus foi mais fácil para Jesus. Não foi, irmão. Jesus falou assim: olha, eu fiz o que eu fiz porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para fazer isso. Quero dizer uma coisa maravilhosa: o Espírito do Senhor também está sobre você e sobre mim. Nos ungiu para isso. E aí vem Jesus e fala assim: então vocês vão fazer essas obras e obras ainda maiores. Se nós buscássemos tempo em buscar a presença do Senhor, querido, uma chamada nossa ia trazer 3.000 almas. Não foi isso que aconteceu com Pedro? É hora de nós abrirmos mãos dos nossos próprios interesses e começarmos a lembrar que há um mundo para ser salvo. Eu sei que hoje é culto da família, e até vou aproveitar que é culto da família e vou dizer para você: comece pela sua família. Ou tem alguém aqui, alguma família aqui que não tem pessoa desconvertida, não tem pessoas que precisam ouvir o evangelho? Tem alguém aqui? Se tiver, está na bênção, irmão, vai curtir. Apesar que ainda tem um mundo. Mas, irmão, a maioria de nós temos nossas famílias, nossos parentes, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. E se a dor de ver eles indo para o inferno não nos motiva, o que nos motivará? O que nos motivará? A Bíblia diz assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera dentro de nós. O Espírito Santo precisa operar dentro de você. Nós precisamos dar trabalho para o pastor Paulo, encher essa igreja aqui, e ele nem terminar ela, e a gente fazer ele ter que quebrar e construir outra maior, porque é isso que Jesus... Ou senão, irmão, o sacrifício de Jesus foi em vão. Já pensou, naquele grande dia, a gente vê aquela multidão diante da presença do Senhor, diante do trono do Senhor, e Ele fala assim para nós: poderia ter sido mais, mas não foi mais porque você estava com muito frio, muita preguiça, você estava precisando de uma bênção, não é verdade? Era isso que eu queria falar para você. E aí eu tenho aprendido, irmão, e olha que está falando aqui para você a pessoa que Deus está mais quebrando por esses dias. Ah, Jesus, como eu estou sendo quebrado. Seus irmãos lembram que eu estou desempregado, né? Vocês lembram que eu falei isso na minha última vez aqui, que eu vim pregar? Estou desempregado até agora. Às vezes alguns escritórios entram em contato comigo falando: manda currículo. Eu mando currículo, nunca mais, né? Eu acho que até me bloqueiam no WhatsApp. Anderson, como você está vivendo? Porque Deus é grande. Deus me dá dinheiro. A realidade é essa: Deus me dá dinheiro. Tem pessoas que acordam e falam assim: viu, não estou devendo para você? Não sei, se tá, paga. Então tá aqui, ó. Deus está me quebrando. Mas é hora da gente abrir mão das coisas desse mundo, senão Jesus não volta. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus vai voltar quando o evangelho do reino for pregado em todo o canto
Deus pode contar com você? Vamos colocar de pé? Queria cantar essa canção com vocês. Posso, equipe de louvor, vocês podem dar essa força para mim? Vamos cantar de novo? Senhor, eu vou construir a minha vida em Ti, porque o Senhor é o meu fundamento. Vamos cantar isso, irmão? Pode ser? Posso contar isso com você? A gente já vai terminar. Eu sei que já passei 8 minutos do momento, mas vamos. Vamos junto, vamos levantar um clamor, que Deus nos levante para fazer algo por Ele. Por Ele. A Bíblia diz assim que a grande multidão que vai estar diante do trono do Senhor foram pessoas que não amaram a sua própria vida. Não amaram a sua própria vida, mas amaram o Senhor, amém? Vamos lá? Obrigado, louvor. Irmão, adore o Senhor aí no seu lugar. Não é eu não é o louvor. Fale com o Senhor. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ah, Deus pode fazer, querido, e Deus quer fazer. Som aí, 2. Aleluia. Santo, Som. santo, 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 Senhor. Tu és digno, Jesus, Tu és digno. Aleluia, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Digno. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Levante suas mãos e diga: Santo és incomparável. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo és incomparável, declare santo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Eu vou confiar somente em Ti. Suas vozes, eu vou construir. Declare isso, igreja. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir Minha vida, Senhor.
dedicando a fazer aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor nos levantou. Pai, eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Feche os seus olhos, querida, e começa a pedir para o Espírito Santo abrir o seu coração. Está na hora de você sair daqui cheio do amor que faz mudar o mundo, do amor que muda o mundo. O Senhor, o nosso Deus, te chamou. Vai, faça discípulos de todas as nações. O Senhor quer estender a sua tenda, meu querido. Você ainda pode produzir muito, muito, muito. A palavra do Senhor nos diz, querido, que a semente pode produzir até 100 por um. Deixa o Senhor produzir através de você. Oh, Senhor, enche o nosso coração desse amor, Senhor, que se levanta em favor de famílias, desse amor que se levanta em favor do necessitado, do abatido. Senhor, nós queremos ser cheios desse amor que te encheu, que te fez sair do alto trono e descer nessa terra e morrer. Nós queremos ser cheios desse amor. Nós queremos ser cheios, ó Deus, desse amor. Impacta a sua igreja, Senhor, com essa visão, com a visão, Senhor, de que vai fazer discípulos, que vai fazer as pessoas conhecerem da Tua palavra, do Teu amor. Oh, em nome de Jesus, Senhor. Foi por amor que Jesus se entregou na cruz, e Ele quer te encher desse amor. Aleluia. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração. Jesus deixou a sua glória por amor. E a minha oração nessa noite é que você saia daqui com esse amor, querido, com esse amor que muda o mundo, com esse amor que muda o mundo. Existe um versículo que fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem ensine? E eu não estou falando para você ir para a África, não. Estou falando para você começar pela sua família. Eu garanto que se toda a nossa família fosse evangelizada e viesse num culto aqui, essa quantidade de cadeiras não ia. Deixa o Senhor usar você. Vire para a pessoa que está do seu lado e fale isso para ela: deixa o Senhor usar você. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Estejam orando por mim, queridos, para eu não desfalecer, para Deus ainda me encher do amor que vai mudar o mundo. Eu quero ser diferença na minha geração. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu quero passar a palavra ao pastor Paulo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Amo vocês em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor. Obrigado. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.